nós vamos conversar sobre o purgatório. Eu tenho certeza que você já ouviu falar essa palavra em algum lugar, o purgatório. Porém, fazem uma confusão entre católicos, entre protestantes. As pessoas simplesmente não entendem o que é o purgatório. De modo que eu quero esclarecer para que não haja mais essa confusão. E eu tenho percebido que uma das confusões mais comuns é aquela que diz assim: o purgatório é uma segunda chance. Eu já vi protestantes criticando a doutrina do purgatório, dizendo isso. O purgatório é uma segunda chance. Então o sujeito não decide a vida dele aqui e ele acha que no purgatório ele vai ter uma chance de se resolver. Mas eu já vi também, pasmem, católicos que acreditavam que o purgatório é uma segunda chance. E diziam isso: eu posso viver minha vida aqui do jeito que eu quiser e no purgatório eu me resolvo. Cuidado, tá? Essa é uma concepção equivocada muito comum. O purgatório não é uma segunda chance. Tá? Então vamos entender o que é o purgatório. Primeira coisa, eu preciso falar com vocês sobre penas eternas e penas temporais. Quando você peca, o seu pecado acarreta penas eternas, a morte eterna, a separação eterna de Deus, mas também penas temporais, que são devidas graças àquela desordem que o seu pecado causou em você. Sabe quando você confessa o mesmo pecado repetidamente? Por quê? Porque existe essa desordem dentro de você. Lembra quando o rei Davi se arrependeu do pecado? E o profeta Natan disse para ele: Deus te perdoou o pecado, mas o menino morrerá? Ou seja, as penas eternas foram perdoadas, mas as penas temporais, por causa da misericórdia de Deus, ainda foram necessárias serem purificadas por causa da nossa desordem interior. E o purgatório, onde entra nessa história? Ao longo de toda a história do cristianismo, houve a prática piedosa e comum de se rezar pelos mortos. Tá? Os judeus antes de Cristo rezavam pelos mortos, os apóstolos rezavam pelos mortos, os padres da igreja do período patrístico rezavam pelos mortos. E aí surge uma pergunta: por que se reza pelos mortos? Ora, se os mortos estão no céu, eles não precisam da nossa oração. Se estão no inferno, a nossa oração não vai resolver nada. Então percebeu-se que existe um estado onde as nossas orações são necessárias. O autor de Hebreus nos diz, no capítulo 12, versículo 14, que sem santidade ninguém verá a Deus. De modo que o purgatório é esse espaço de purificação final para que nós possamos atingir a plena santidade, para assim podermos ter a visão beatífica, podermos ver Deus face a face. Aqueles que já nessa vida tiveram as suas penas eternas e penas temporais purificadas, vão para o céu. Aqueles que não tiveram as suas penas eternas purificadas, ou seja, não se arrependeram, não creram, não caminharam na graça de Deus, não se alimentaram dos sacramentos, infelizmente a Santa Igreja nos ensina que vão passar uma eternidade distante de Deus. Mas e aqueles que tiveram as suas penas eternas perdoadas, mas ainda não estão plenamente santos? Para onde que vão essas pessoas? Para o purgatório. Para quê? Para se purificar, para poder chegar até o céu e ter a visão da glória de Deus. É interessante porque, às vezes, quando a gente está num espaço muito escuro, eu lembro que na época da faculdade eu revelava filmes, a turma mais jovem nem sabe o que é isso, né? Eu revelava filmes no laboratório de fotografia e o laboratório era escuro. A nossa pupila dilatava de tão escuro que era o laboratório. E para sair para a luz do dia,
A gente precisava ficar numa câmara intermediária, porque se com a pupila dilatada eu visse o sol, eu poderia ficar até cego. Então a gente deixava os nossos olhos se acostumarem com a claridade. Eu uso essa ilustração para dizer que o purgatório é esse espaço onde os nossos olhos se acostumam com a claridade da glória de Deus, para que nós possamos vê-lo face a face. Eduardo, existe isso nas Escrituras? Existe. Por exemplo, segundo o livro de Macabeus, capítulo 12, versículos 43 e 45. De fato, rezar pelos mortos é um ato ótimo da graça de Deus. E o autor ainda diz, não é supérfluo nem vão rezar pelos mortos. No Evangelho de Mateus, nós lemos o seguinte, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na que há de vir. Que era essa que há de vir, onde ainda haverá perdão de pecados? A Santa Igreja entende corretamente que esse é o purgatório. Agora, tem duas passagens na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios que nos falam de maneira belíssima acerca do purgatório. A primeira está em 1 Coríntios capítulo 3. Olha o que São Paulo diz. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, como que através do fogo. São Paulo diz que existe uma salvação através do fogo. E olha que interessante, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, aqui em 1 Coríntios 15, São Paulo está argumentando a favor da ressurreição da carne. E ele diz o seguinte, se os mortos não ressuscitam, o que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos? Que passagem estranha, né? Se batizar pelos mortos. O fato é que nesse contexto, como em outros contextos da Bíblia, batizar aqui tem um sentido de oferecer sacrifícios. De modo que a gente pode ler esse versículo da seguinte maneira, se os mortos não ressuscitam, o que farão aqueles que oferecem sacrifícios em favor dos mortos? Perceba que desde os tempos apostólicos, oferecer sacrifícios, oferecer orações em favor dos mortos, na esperança da ressurreição, é uma prática cristã. Ainda em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16, São Paulo reza pelo seu amigo Onesíforo, que já tinha morrido. Ao longo de toda a patrística, nós vemos que rezar pelos mortos é uma prática comum, é uma prática cristã, de modo que o purgatório não é uma segunda chance. O purgatório não é uma invenção da Igreja Católica. O purgatório é uma expressão belíssima da graça de Deus. O purgatório é aquele espaço em que as nossas penas temporais são purgadas, onde as nossas desordens são reorientadas para que nós possamos enxergar Deus face a face.